continuando na nossa segunda aulinha de história, temos assim. A tia vai explicar a atividade para vocês, certo? Escreva um pequeno texto com as palavras a seguir. Aí tem umas palavrinhas que tem direitos, deveres, leis e sociedade. Com essas palavrinhas, você vai fazer um textozinho, certo? Então, o textozinho tem que usar essas palavras que tem aí, certo? Então, usem a imaginaçãozinha de vocês. Pense direitinho sobre os direitos e os deveres e vai lá e faz. É um pequeno texto, só tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Pequeno texto. Aí depois, vocês vão fazer um desenho sobre o texto que você escreveu. O texto que você escreveu lá, você vai transformar em desenho. Fácil, né? Lembrando que começa com letra maiúscula. Antes da tia continuar, a tia vai mostrar para você o respeito aos direitos, que a tia não mostrou, certo? Ó, tem essa parte aqui, que a tia falou para vocês, né? E tem essa aqui, ó, tá vendo? A primeira, né, que a tia falou para vocês, que é respeitar o lugar do deficiente físico, né? Do idoso também, não furar fila, né? Então, a gente tem que respeitar, certo? E obedecer também. E também, olha, aqui tem essa parte aqui, ó, de 2 homens, né? Expondo as suas opiniões, aqui tem do trânsito e aqui da religião mais embaixo. Que são de religiões diferentes, mas estão se cumprimentando. Se são de religiões diferentes, não precisa ser inimigo, né? Se a pessoa é católica, se a pessoa é evangélica e tal, não precisa brigar, minha gente, não precisa. Vamos se respeitar. A gente pode conviver em harmonia. Não precisa ser inimigo, não precisa. Cada um tem a sua religião, né? Então, vocês vão fazer, né, a atividade da 238. Depois tem assim, ó, pinta a ilustração que representa o respeito aos direitos. Tem 2 ilustrações, certo? A tia vai mostrar também para vocês. Ó. Tá vendo? Você só vai pintar. Ó, não tem 2? Então, olha só, crianças. Vocês só vão peitar não. Vocês vão pintar a ilustração que representa o respeito aos direitos. Então, só tem uma, né? Então, preste atenção para vocês pintarem direitinho. 4ª questão. Agora, elabore uma frase sobre a ilustração que você pintou. Isso é a resposta pessoal, certo? Então, vocês vão elaborar uma frase, certo? De acordo com a ilustração que você pintou, que foi sobre o respeito aos direitos, certo? Então, olha só. Vocês têm que refletir sobre a importância do respeito às leis e regras do lugar onde vivemos, onde vocês vivem. Então, a gente tem que refletir sobre a importância do respeito às leis e regras do lugar onde a gente vive, né? Então, nós temos que respeitar, né? Para ter uma harmonia melhor, conviver melhor. 240, vamos entrar em outro conteúdozinho, que é um seguido do outro, que tem assim, como são feitas as leis? Você sabe como são criadas as leis de nosso país? Observe. Tem a A, que é assim, um projeto de lei deve ser proposto. Esse projeto pode partir de diferentes segmentos da sociedade, como políticos, eleitos pela população ou por meio de um abaixo-assinado. Por exemplo, esse ano é um ano de eleição. Então, nós temos que pensar, temos que refletir, nós adultos, né? Para poder votar, né? Num candidato que realmente a gente ache, né? A gente não tem tanta certeza, mas a gente devia ter certeza, porque passa ano, e vai passando e continua a mesma coisa, infelizmente. Mas a gente tem que olhar, tem que observar o que foi que aquele candidato fez pela sua cidade, né? Temos que prestar atenção. Então, isso aí é importante, né? Porque a gente vai estar colocando lá pessoas que vai nos representar. B.
Se for uma lei válida para todo o Brasil, ou seja, se for uma lei federal, o projeto é encaminhado à Câmara dos Deputados em Brasília. Lá, o projeto de lei é analisado e debatido pelos deputados, depois votado. Caso seja aprovado, ele segue para o Senado. Então, essa é a letra B, certo? Então, quando se a lei se for válida e tal, então tem que ser debatido pelos deputados para depois ir para os senadores, para o Senado. C. No Senado, o projeto é novamente analisado, debatido e votado. Caso seja aprovado pelos senadores, ele é enviado ao presidente da República. Aí depois disso tudo, que passa pelos deputados, pelos senadores, vai para o presidente do Brasil, certo? D. O presidente da República pode aprovar ou não o projeto de lei. Caso seja aprovado, o texto da nova lei é publicado nos meios de comunicação oficiais do governo para que a população a conheça. Certo? Como conhecer as leis? As leis do nosso país estão organizadas em diversos documentos públicos. Observe alguns exemplos. Nós temos a Constituição, é o conjunto das leis fundamentais de um país. Nela estão reunidos alguns dos principais direitos e deveres dos cidadãos. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, que nós já vimos também, né? É um conjunto de leis que trata da proteção às crianças e aos adolescentes. O outro, o Código de Defesa do Consumidor, CDC, é um conjunto de normas que regulamenta os direitos dos consumidores. E o último, aí que tem o último item, o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, é um conjunto de normas que regulamenta o trânsito brasileiro. Aí tem assim, conhecer as leis de nosso país é muito importante para exigir que nossos direitos sejam cumpridos e para que possamos respeitar os direitos de outras pessoas. Então, isso tudo aqui que a tia acabou de ler para vocês está aqui, ó. Nessas duas páginas aqui, tá vendo? E essa outra aqui. Ok? Então, tudo isso aí, falando sobre as leis de nosso país, a Constituição, né, o Estatuto da Criança, o Código de Defesa do Consumidor, que é o PROCON, quando a gente é lesado em algum produto, né, que não é bem sucedido. Quando a gente compra, por exemplo, compra um telefone, né, e ele dá defeito antes do prazo e a empresa não quer ou dar outro ou consertar, a gente tem que procurar o PROCON. Tem essas coisinhas aí, né? O Código de Trânsito Brasileiro, porque a gente tem que respeitar também o Código de Trânsito, muitas pessoas não respeitam, né? Infelizmente, por isso que acontece vários e vários acidentes, né? E tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que temos que cumprir também. Criança não trabalha, tem que estudar, né? Mas ainda a gente vê casos de crianças que trabalham. E também tem a Constituição, né? Que é desde 1988, né? Constituição República Federativa do Brasil. Isso. Que são as leis fundamentais de um país. Nelas estão reunidos alguns dos principais direitos e deveres dos cidadãos. Então, isso aí nós temos que, né, conhecer as nossas leis para poder aplicar, para poder obedecer, né? Mas muitas leis a gente já sabe, né? Que sobre a questão do trânsito, sobre que é mais frisado, que a gente vê muito do trânsito, vê do adolescente, da criança e do adolescente, né? Que a gente tem que respeitar a Constituição, o PROCON. Mas assim, a gente tem que respeitar, né? E eles também têm que nos respeitar também. Porque muitas vezes não respeitam os nossos direitos, né? Então, nós temos que conhecer as leis para que a gente lute pelos nossos direitos, certo? Conhecer as leis pra gente obedecer, né? Se nós temos direitos, nós temos deveres. Temos que conhecer os nossos direitos, né? E obedecer também, né? Então, está aí, olha, para que a nossa sociedade, para que o nosso país, né? Que o nosso país vá assim, siga para frente,
Se a gente colaborar, aí sim, aí o nosso país, o nosso Brasil, né? O nosso país vai se encaminhando para muito melhor. Então, vamos obedecer, né? Vamos prestar atenção nos direitos e nossos deveres. Vamos cumprir. Temos assim, as leis se transformam, né? Aí tem assim. A história e a cultura de uma sociedade influenciam na formulação de suas leis. Assim, conforme a sociedade passa por transformações, suas leis também se transformam. No Brasil, ao longo dos anos, os direitos e deveres dos cidadãos passaram por diversas mudanças. Muitos dos direitos existentes atualmente são resultados de reivindicações da população brasileira. Veja alguns exemplos. Nós temos assim, há cerca de 100 anos, grande parte dos direitos trabalhistas atuais não existia. As jornadas de trabalho podiam chegar a mais de 13 horas por dia. E os trabalhadores não tinham direito a férias remuneradas. Por exemplo, foi somente após muitos anos de mobilizações que os trabalhadores conquistaram os direitos que possuem atualmente. Tem uma fotografia ao lado, né, de participantes de um movimento grevista, de greve, em defesa dos direitos trabalhistas sendo reprimidos por policiais na cidade de São Paulo em 1917. Essa aí só é uma gravurazinha, uma imagenzinha do que já aconteceu, certo? Para chegar a esses direitos não foi fácil, minha gente, para chegar aos direitos e os deveres dos cidadãos brasileiros e de outros países. Tiveram que lutar muito, exigir, fizeram muitas greves, tiveram muita gente que foram presas, teve muita gente que foram mortas. Então, para exigir esses direitos da gente, né, de nós cidadãos. Então, isso aí não foi fácil, não foi de uma hora para outra. Temos outra gravura assim. Até 1932, as mulheres no Brasil não tinham direito de votar para escolher seus representantes e nem de se candidatar a cargos políticos. Então, a mulher não podia. Tá vendo? A gente já comentou sobre isso também, sobre esse assunto, sobre as mulheres que não podiam, né? Exercer profissões, estudar, né? Esses direitos só foram adquiridos após intensa mobilização feminina. Discursando durante uma campanha, a fotografia de uma mulher discursando durante a campanha para a eleição na Tércia, na Cunha Silveira, na cidade no Rio de Janeiro, em 1933. Bem antigo, né? Bem, tá vendo? Não foi de uma hora para outra que foi conquistado. Ao longo de muitos anos de reivindicação, os povos indígenas que viviam no Brasil conquistaram diversos direitos. O reconhecimento do direito desses povos sobre as terras que tradicionalmente ocupam foi um dos mais importantes. Nós temos também uma fotografia de indígenas lutando por seus direitos no Congresso Nacional em Brasília, durante a elaboração da Constituição de 1988. Aí tem um cartazinho dos indígenas, que são os índios. Sou índio, sem deixar de ser índio. Não. Tem uma palavrinha aqui que está meio apagada. Aculturação. Aí parece que é aculturação. Aí tem outra aqui, ó. As pessoas com algum tipo de deficiência conquistaram importantes direitos nas últimas décadas, o que possibilitou que tivessem maior autonomia. Fotografia de pessoas com deficiência acompanhando a votação do Estatuto do Deficiente Físico Brasília, Distrito Federal, em 2008. Tudo isso tem aqui, ó. As leis se transformam. Com o passar, né, do tempo assim, vão se transformando também. Nós temos que exigir os nossos direitos, né, ó. Tá vendo? Tudo isso tem aqui nessas duas páginas. Isso tudo é para mostrar para vocês, né, que com o passar do tempo não foi fácil conquistar os nossos direitos. Tem uma questãozinha assim. O que as pessoas retratadas nas fotografias estão fazendo? O que elas estão fazendo? Tem quatro imagens que a tia já mostrou para vocês. Então, elas estão se manifestando, né, reivindicando seus direitos. Então, tem 4 imagens que elas estão se manifestando e reivindicando seus direitos, exigindo seus direitos.
Em sua opinião, qual é a importância dos atos realizados pelas pessoas retratadas, né? Então, vocês vão pensar direitinho, vou escrever esse espaçozinho pequenininho, mas já para vocês fazerem, certo? Então, vocês têm que refletir sobre a importância da mobilização da população para a conquista de direitos, certo? Então, vocês vão responder essas duas questãozinhas também. Então, deixa eu te recapitular aqui o que vocês vão fazer, ok? Peraí. Então, olha só. Vou responder a 238 e a 239, né? E tem aqui a 243. E vão responder também a 244 e a 245, que é uma atividade também que vocês vão fazer. Ó, também é fácil. Ó. Então, vocês vão responder também essas duas páginas de história. Correto? Ok? Então, são essas atividadezinhas que vocês vão fazer de história, tá bom? Então, caprichem, bons estudos, caprichem mesmo, bom feriado pra vocês, né? Que só haverá aula na terça-feira, que amanhã será feriado. Dia de quê? Que a tia pediu até um trabalhinho pra vocês mostrarem pra tia, né? Sobre a emancipação política de Arapiraca. Então, nós vamos, vocês vão apresentar esse trabalhinho pra mim, né? Pra tia, ao vivo na aula do Zoom, certo? Bons estudos!